galerinha. Olá, boa noite, sejam bem-vindos à nossa fanpage Círculo das Quatro Luas, nossa estreia, um vídeo super surpresa, mas é porque as pessoas estão pedindo muito para a gente comentar sobre o projeto, querendo mais explicações. E aí eu conversando aqui com a Lu, ela falou, vamos lá, vamos fazer um vídeo, vamos fazer uma live, vamos falar para todo mundo o que é esse projeto lindo, o que a gente tem de ideia, como é que ele surgiu. E a gente hoje entrou para falar isso. Eu sou a Mônica Lopes, eu sou taróloga, eu sou estudante de magia natural, adoro a natureza, as ervas, cristais, gosto de tudo que é de energia, de vida, de bem-estar. E gosto muito dessa vida esotérica e acredito muito que nós todos somos capazes de ter uma vida melhor com coisas simples. E quando a gente sentou numa conversa entre mulheres e conversando sobre várias coisas, surgiu esse projeto. E eu quero que vocês conheçam a Lu, que de certa forma encabeçou tudo isso. Ela já tem uma experiência com o sagrado feminino e ela vai poder falar muito legal para vocês qual foi a ideia do projeto, né, Lu? Conta para eles como é que a gente começou com isso, que eu acho que é a primeira coisa que a gente teria que explicar para todo mundo, né? Eu facilito o sagrado feminino há alguns anos. No começo era com um outro nome, com outra roupagem, mas no fim das contas a gente fala sobre as mesmas coisas. E aí um dia a gente sentou para conversar e falou assim, olha, eu acho que dá um bom samba, vamos conversar sobre isso, vamos reunir outras mulheres para a gente conseguir falar sobre o sagrado feminino. Se você não conhece o que é o sagrado feminino, a gente trabalha com um resgate da feminilidade. Pensando que hoje a gente vive num mundo muito misógino, muito machista, onde muitas vezes nós também somos machistas, né? É verdade. Né? A gente não percebe, mas às vezes tá tão incutido na nossa vida, tá tão arraigado isso, que a gente precisa começar a mudar essa história. Então o Sagrado Feminino, ele vai resgatar a sua feminilidade e ele vai falar um pouco do feminismo, mas não de um jeito político. Não é para levantar uma bandeira. Não. É uma questão muito mais social, né? Porque a gente acredita que se a gente conseguir passar esses princípios para as mulheres, a gente consegue reproduzir isso. A gente consegue fazer com que a mãe ensine para o seu filho, para sua filha, a professora, numa sala de aula, que ela consiga mostrar centenas de coisas, mulheres que são cientistas, que descobrem coisas. Porque na própria sala de aula a gente sempre tem as referências dos homens. Então quando você vai ler literatura na escola, você lê Machado de Assis, você lê Graciliano Ramos. Não estou dizendo que é ruim, é ótimo, mas onde está Clarice Lispector? Onde estão a Simone de Beauvoir? Onde a gente não encontra isso. Então a gente tem que começar a introduzir essas coisas para que a gente consiga tirar um pouco desse machismo. Além disso, a gente trabalha com a espiritualidade, né, o desenvolvimento da espiritualidade, porque não somos só corpo, Exato. Somos espírito. Então a gente trabalha com rodas de yoga, rodas de mantra, oficinas de ervas, cristais, oráculos, danças circulares, né? E na verdade, aí, o fundo do projeto, como ela falou, não é uma questão política, é uma questão social, é uma questão de devolver o valor que foi retirado das mulheres conforme passados anos e com algumas religiões que foram introduzidas e foram diminuindo o papel da mulher, tirando o poder dela e passando para a figura masculina. E não que a figura masculina não seja importante, ao contrário, a mulher é tão importante quanto, então nós não somos menos. Então vai abordar assuntos como a mulher no trabalho, e ainda existe esse preconceito da mulher exercer a mesma função de um homem, ganha menos, ou o machismo que a gente às vezes não percebe, mas tem de falar a mulher dirige mal. É tudo uma referência negativa. Então a ideia é resgatar mesmo o valor, né? Porque aí os homens falam, e as próprias mulheres falam também, porque a mulher dirige mal e ela faz um monte de cagada. Mas quando você vai lá
fazer o seu seguro do carro, porque você é mulher e mais cuidadosa, mais atenciosa, você tem um desconto. Então a gente percebe na sociedade que é como se tivesse alguma coisa que fizesse as mulheres se afastarem, quando na verdade a gente tem que estar junto. E mulher que dança? O preconceito de mulher que dança, eu tenho várias amigas que dançam, dança do ventre e outras coisas, e perguntam pra ela, mas você trabalha com o quê? Como se a dança não fosse um trabalho, ou só porque ela é dançarina já acham que ela aceita qualquer um, então se eu chegar eu já pego, porque ela tá livre ali, ela dança a dança do ventre, ela tá... O que eu vejo de mulheres amigas minhas indignadas e postando várias coisas nesse sentido, eu fico assim... Aí eu ficava, caramba, né? Será que isso vai existir sempre? E aí, numa conversa entre amigas, a gente começou a conversar sobre isso e a gente pensou, poxa, por que a gente não se reúne, não fala com outras mulheres e por que a gente não... E aí a gente começou a falar e aquilo começou a criar uma vida do nada, e eu não acredito em coincidência, todas nós somos espiritualizadas e acreditamos que o universo conspira a favor e acreditamos que tem energias à nossa volta que começaram a abrir as portas e a coisa fez... Aí eu falei, puxa, então vamos lá, tô junto, elas estão dentro, tô dentro. E Lu, eu queria que você contasse para as pessoas o nome. Por que o Círculo das Quatro Luas, que me encanta, acho lindo, mas ele tem um significado também. A Lua, ela é uma representação do feminino, né? E nós somos somos 4 mulheres, cada uma representando uma lua. E numa conversa a gente até perguntou o que nos une nesse projeto. E uma das mulheres disse, a Lua. A Lua, ela reúne a gente, é isso que a gente tem em comum. Nossa, olha, então o que vocês acham, gente, do Círculo das Quatro Luas? Então, é uma referência à espiritualidade, é uma referência ao que a Lua traz pra gente, os benefícios, as influências. Então, eu acho que casou muito com o que nós somos e casou muito com o que a gente tem para passar. O Sagrado Feminino não tem uma liderança, não tem um líder, tem só o partilhar com as pessoas. Então, nesse primeiro momento, a gente está aqui e a gente vai partilhar algumas coisas com vocês. Num próximo grupo, a gente pode, claro, a gente continua facilitando, mas aí você que é instrutora de yoga, por exemplo, nós não somos instrutores de yoga, vem com a gente, vem partilhar esse saber com a gente. Você que é nutricionista, você que trabalha com outra terapia holística, um reiki, vamos partilhar um pouco do que você sabe com um pouco que eu sei, com um pouco que ela sabe. A gente consegue crescer, né? E crescer juntas, crescer em irmandade, entender essa história de que a mulher precisa se unir com outras mulheres pra gente ser forte, pra gente ser mais, pra gente construir um futuro melhor. E tem uma lenda que diz no Círculo do Sagrado Feminino que a hora que o 10º círculo for aberto, que vai haver uma transformação planetária, né? Porque tem um estudo científico que diz que eles fizeram um estudo com macacos. E os macacos, eles ficavam separados porque eram em ilhas, então um não ia para o lugar do outro. E aí eles ensinaram para um grupo de macacos fazer uma certa atividade, aqueles macacos aprenderam, ensinaram para os filhotes, só que os outros macacos que estavam próximos, mais divididos pelo mar, eles também começaram a ter a mesma atitude que aqueles macaquinhos que estavam em outro lugar. Então a gente acredita que quando a gente começa a partilhar esses saberes, isso vai ser automático, isso vai crescendo, 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 e a gente precisa dessa transformação para a própria mulher, para a sociedade, para a natureza também. Isso tudo a gente conversa nessas rodas de Sagrado Feminino, e fica aí o convite para você no dia 29 e 30 de abril. A gente vai fazer nessa configuração das 4 luas o nosso primeiro Sagrado Feminino, e a gente está
convidando você para você participar. Todas as informações estão na página, e se você tiver alguma dúvida é só entrar em contato com a gente vai conversando. Vão ser 2 dias incríveis, com muitas oficinas. São 2 tardes, o dia todo, e nós vamos falar sobre tudo que você pode esperar, desde espiritualidade até autoestima, e como que um oráculo pode ajudar também o autoconhecimento, porque a gente fala de ser mulher e ser feminina, mas será que a gente realmente se conhece, sabe quais são os nossos pontos fracos e fortes, do que somos realmente capazes, o quanto a gente consegue superar situações? Então é um resgate mesmo da própria alma da mulher, e fazê-las cada vez mais unidas para a gente conseguir viver e tomar realmente o nosso lugar, né, na sociedade e no mundo em geral. E vai ter conhecimentos de ervas, e nós vamos fazer danças, é uma coisa assim, está sendo projetado com todo o carinho do mundo, para que a gente se sinta mesmo entre amigas, e para que a gente consiga partilhar histórias, e a gente vai juntando outras mulheres e nós vamos conversando, e esse projeto é interessantíssimo. Eu topei ele de cara, porque a Lu, ela tem isso, eu quando conheci, essa essência que você percebe dela, é dela, e eu senti a verdade e a força nesse projeto, que não tem uma fachada, nós somos desse jeito mesmo, e quando a gente sentou e viu que as ideias batiam, e por que não passar para outras pessoas? Então foi essa a ideia mesmo, de se ajudar. A gente sabe da importância que às vezes de não ter alguém que consiga entender o que a gente está falando e consiga te resgatar. Então o fundo do projeto o começo foi isso, e é interessante. E eu queria mandar aqui um beijo para todas as pessoas que estão online, o Vanderlei, a Débora, a Esther, Janaína, Marcelo, tem um monte de gente, a Vani, a Helena, a Kátia. Um beijo para todos vocês. Esse carinho é gostoso. A gente vai cada vez mais conversando com vocês as nossas ideias. A gente já está planejando um monte de coisas. Vamos ter outras lives com conteúdos muito legais, e a gente espera contar com todos vocês. E vocês depois, mais pra frente, vão conhecer as outras mulheres que são parte desse grupo também. Então, depois entra aqui na nossa fanpage, dá uma olhada no evento, que já tem fotos, já tem gente comentando, tá super bacana. E se você se interessar, fala com a gente te explica, a gente vai conversar e falar sobre ele, porque é um projeto assim interessante que a gente quer levar para frente, e só para mulheres, tá? Como é um sagrado feminino, é esse resgate da mulher, a princípio só para mulheres. Os homens não precisam fazer biquinho, porque as suas mulheres vão voltar para casa muito mais felizes, muito mais valorizadas, cheias de si, empoderadas, e isso afeta todo o ambiente que ela vive. Quando a mudança vem de dentro, fora magicamente se transforma. Então é um benefício que atinge todo mundo. Não é, Lu? É isso aí. E aí, se você tiver alguma dúvida, é só entrar em contato com a gente. Fica sempre prestando atenção nas coisas que estão acontecendo na fanpage, porque a gente vai passar bastante informação. A gente não quer guardar conhecimento, a gente quer compartilhar conhecimento. Então, curte essa live. É uma live de estreia que surgiu do nada também, mas a gente vai conversando, vai se aperfeiçoando e vai trazendo assuntos legais. Curte, compartilha. Se você tem outras amigas que também se interessariam pelo projeto, por conhecer outras mulheres e dividir conhecimentos, se você toca tambor, se você tem alguma dança, se você tem um conhecimento legal que quer compartilhar, fala com a gente está com várias ideias para esse nosso encontro, e você traz para nós esse conhecimento para a gente conseguir cada vez mais trazer muito mais conhecimento e informações para todas as mulheres que se reunirem, certo? Certinho, é isso aí, gente. Meninas, meninos, porque tem meninos assim acompanhando. Eu quero agradecer muito essa oportunidade, esse carinho de vocês. Peço que vocês acompanhem sempre nossa fanpage, que vai ter sempre novidades. A gente vai fazer live toda semana para chamar vocês, para a gente conversar.
E se vocês tiverem um assunto que vocês gostariam de ouvir a gente conversar, e se você tem algum caso interessante de superação ou de uma situação que você passou com preconceito por ser mulher, ou alguma outra história que vale a pena a gente abordar aqui, conversar sobre isso, interessa para todo mundo, manda pra gente e a gente conversa, pesquisa e depois conversa com todos vocês, tá bom? Deixo aqui meu boa noite, meu obrigada, de coração, estou muito contente com esse projeto novo e espero de novo vocês na semana que vem. Então é isso, gente. Um beijo para vocês. Até a próxima live. E vamos partilhar esses conhecimentos. Até lá.